Fala pessoal, agora a gente vai resolver uma questão do Enem de 2023, que é uma questão bem chatinha, um pouco difícil, certo? Sobre matemática financeira, taxa de juros e compras parceladas. Antes de começar a ler o enunciado e discutir como é que a gente vai resolver a questão, eu acho que vale a pena a gente elucidar alguns princípios básicos de matemática financeira que vão ser usados, certo, na nossa resolução. O primeiro e mais fundamental princípio da matemática financeira é o fato de que o dinheiro muda de valor com o tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se você pega um cenário em que eu tenho na minha carteira hoje R$ 1.000, você não vai considerar que esses R$ 1.000 vão continuar sendo R$ 1.000 daqui a um ano. Por vários motivos. Eu posso gastar esse dinheiro, acho que esse é o motivo mais evidente, mais óbvio, certo? Mas eu posso, se eu for um pouquinho esperto e tiver, né, as condições para isso, eu posso investir esse dinheiro, eu posso, sendo um comerciante, né, usar esse dinheiro para comprar produtos que eu vou revender depois. E isso tudo faz com que esse dinheiro, tirando a parte de gastar, né, faz com que o dinheiro cresça de valor, né? Eu consigo gerar mais dinheiro com os R$ 1.000 que eu tenho hoje. O quanto eu vou conseguir gerar de dinheiro varia um pouquinho de pessoa para pessoa, certo? Porque, vamos dizer assim, tem pessoas que têm acesso a um portfólio de investimentos diferentes, né, ações diferentes, fundos de investimentos. Ou, se for comerciante, ela pode, né, vender coisas diferentes que tem uma margem de lucro que varia pra caramba. Você vender carro é diferente de você vender banana, certo? O quanto você ganha com o processo é muito distinto. Então, o valor desse dinheiro com o tempo varia de pessoa para pessoa. Mas vamos supor que nesse meu exemplo, em que eu hoje tenho R$ 1.000 na carteira, eu consigo fazer esses R$ 1.000 crescerem e se tornarem R$ 1.250 daqui a um ano. Então, a minha capacidade de valorização do dinheiro é de 25%, né? Esses R$ 250 que eu fiz render são 25% do valor de R$ 1.000 ali que eu tinha, certo? Ao ano. Então, esse é o valor do dinheiro para mim. Isso também significa que, se você chega para mim e fala, Vitor, eu vi que você tem R$ 1.000 aí na sua carteira, e eu tô passando um perrengue gigante, eu precisava de uma ajuda. Você pode me emprestar esses R$ 1.000? E bom, pode ser até que eu te empreste. Mas vamos pensar aqui de uma perspectiva puramente financeira. Não faz sentido para mim, né, te emprestar esses R$ 1.000 se você for me devolver menos do que R$ 1.250. Se eu te empresto 1.000 você devolve 1.000, aí, né, não faz o menor sentido porque eu não vou ter ganhado, eu vou ter te deixado com esse dinheiro por um tempo, não vou ganhar nada em troca. Mas se você me devolver 1.100, eu tô perdendo ali R$ 150 em relação ao que eu podia ter ganhado se o dinheiro ficasse comigo. Ou se você ganhar, me devolver 1.200, é a mesma coisa, né? Eu tô perdendo R$ 50 em relação ao que eu poderia ter ganhado se esse dinheiro ficasse comigo. Então só faz sentido eu te emprestar esse dinheiro se você me devolver pelo menos a mesma quantidade que eu conseguiria obter sozinho, certo? Então eu te cobraria por esse empréstimo uma taxa de juros de 25% ao ano. Essa taxa de juros simboliza o valor do dinheiro para mim, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não é possível, não faz sentido a gente operar, somar quantias que são referentes a instantes diferentes de tempo. Quantias referentes a momentos diferentes. E eu vou te explicar também, né, continuando o nosso exemplo, o porquê. Eu tenho hoje R$ 1.000 na minha carteira, esse foi o exemplo que a gente fez ali no começo, e vamos supor que eu tenha um pagamento para receber de algum serviço que eu fiz e que me foi prometido, né, esse pagamento para daqui a um ano. Então, daqui a um ano eu vou receber R$ 2.000 por conta aí desse serviço de caráter desconhecido por enquanto, certo? Que eu executei para alguém. Uma pessoa inocente vai olhar esses valores e vai falar: se hoje você tem R$ 1.000 na carteira e daqui a um ano você vai receber um pagamento de R$ 2.000, então você vai ficar com R$ 3.000. Que parece uma lógica óbvia, certo? E completamente desprovida de falhas, mas está completamente errado, concorda?
Como é que você vai me falar que os R$ 1.000 que eu tenho hoje, com os R$ 2.000 que eu vou ter daqui a um ano, que eu vou receber, resultam em R$ 3.000, se a nossa premissa básica do primeiro ponto, né, da primeira coisa que a gente discutiu aqui no começo desse exercício, é que esses R$ 1.000 se tornam R$ 1.250 daqui a um ano. Então, na verdade, se eu tenho hoje R$ 1.000, eu não vou ter R$ 1.000 daqui a um ano, eu vou ter 1.250. E aí eu vou ganhar mais 2.000 e eu vou ficar não com 3.000, mas com 3.250. Então eu preciso, quando eu vou tentar somar quantias que são referentes a momentos distintos, trabalhar com essa minha capacidade de valorização para eu estudar o quanto esse dinheiro vai ter de valor no momento em que eu for receber o pagamento. Aí faz sentido, concorda? Quando eu considero essa valorização, eu tenho um cenário muito mais realista a respeito de qual é a soma total que eu vou ter ali no futuro. Então, uma operação muito fundamental quando a gente está pensando em matemática financeira é esse lance de você trabalhar com o deslocamento de quantias no tempo, né? Você precisa valorizar as quantias quando elas vão para o futuro ou desvalorizar quando elas vão para o passado por conta dessa mudança de valor que o dinheiro tem ao longo do tempo. E como é que a gente faz isso? Então, deixa eu pensar aqui no nosso exemplo básico, né? Vou repetir de novo o exemplo com que a gente tinha trabalhado. Então, hoje eu tenho R$ 1.000, eu já descobri, eu já estabeleci que a minha capacidade de valorização é de 25% ao ano. Então, se eu quiser estudar quanto eu tinha daqui a um ano, quanto eu tinha não, né? Quanto eu vou ter daqui a um ano, a conta que eu vou ter que fazer é pegar os R$ 1.000 que eu tenho hoje, que correspondem a uns 100% do que está na minha carteira, e somar com a capacidade de valorização que eu tenho, que é 25%. Esse é o valor do dinheiro para mim no período de um ano. Isso aqui é 125%. Então, toda vez que eu quiser avançar um ano aí para o futuro, eu preciso multiplicar o valor que eu tenho por 125%, certo? Para descobrir quanto esse dinheiro vai valer no futuro. A gente não costuma fazer essa conta, certo? Com porcentagem. A gente prefere a forma decimal desses números. Então, 100% em decimal é 1, 25%, que a gente vai chamar de zinho, essa taxa de juros, né? Essa taxa que representa o quanto eu consigo valorizar o dinheiro por ano. E nesse caso, isso é 1 mais 0,25, que vai ser 1,25. Então, toda vez que eu quiser avançar um ano para o futuro, eu multiplico a quantia que eu tenho por 1,25, certo? Se eu quiser avançar 2 anos no futuro e descobrir quanto eu vou ter, eu vou multiplicar por 1,25 duas vezes. Ou seja, eu vou multiplicar por 1,25 ao quadrado. Ah, Vitor, mas e se eu quiser? Então, isso daqui vai dar 1.250 que a gente já tinha calculado antes, né? Mas, Vitor, e se eu quiser descobrir o quanto eu tinha no passado? Porque, beleza, eu tenho R$ 1.000 hoje, mas quanto eu precisava ter um ano atrás para que hoje eu tenha R$ 1.000 na carteira? Aí você faz a conta ao contrário, né? Faz a operação inversa. Se avançar no futuro um ano significa multiplicar a quantia por 1,25, voltar um ano no passado é dividir por 1,25. Dividir por 1 mais a taxinha de valorização, que nesse caso eu dividi por 1,25. Certo? E esse R$ 1.000 dividido por 1,25 dá R$ 800. Então, se eu tivesse R$ 800 um ano atrás, né, com a minha capacidade de valorização, esses R$ 800 teriam se convertido em R$ 1.000 hoje. Beleza? Esse é o fundamental do que a gente vai fazer aqui. Dito isso, vou fazer uma cópia aqui para a gente não apagar o que a gente fez, se for necessário voltar no meio da resolução do exercício. Dito isso, vamos olhar para o enunciado dessa questão. Uma loja vende seus produtos de duas formas: à vista ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas, nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse novo valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista é de R$ 1.500.
Ele quer saber qual foi a taxa de juros praticada aí nesse financiamento. Pessoal, se você tem a capacidade, né? Se você tem a possibilidade de fazer uma compra à vista, uma coisa muito importante para esse tipo de exercício é você saber que o preço à vista é o preço de verdade que o produto tem. Quando ele fala que ele vai aumentar em 20% o valor do produto para calcular as parcelas, ele já está embutindo nesse valor os juros que serão cobrados. Então, o preço de verdade do produto é de R$ 1.500. Se, no entanto, você for pagar parcelado, à vista, o preço vai ser quanto? Vai ser de 1.500, certo? No entanto, se eu for pagar parcelado, eu preciso aumentar 20% aqui nesse valor. 20% é 20 sobre 100, que eu posso simplificar para 1/5. Então, vou aumentar 1/5 desse valor para chegar no preço parcelado. 1/5 de 1.500 são R$ 300. Então, o preço parcelado vai ser de 1.800. Divididos em 3 parcelas. Uma na entrada, no momento da compra, 600. Uma daqui a 30 dias, que também vai ser outra parcela de 600. E, por fim, uma para daqui a 60 dias, que vai ser a sua terceira parcela de R$ 600. Muito bem. Para visualizar melhor o que está acontecendo, eu vou fazer tipo um gráfico aqui. Esse gráfico vai anotar, né, em cada momento de tempo envolvido na situação do enunciado, quanto eu tenho de dívida, né, e quanto eu tenho de pagamento, cada pagamento que eu vou fazer. Então, são 3 momentos que são importantes para a gente. O momento 0, que é quando a gente fez a compra. Tem daqui a 30 dias, que é quando vai ser feito o pagamento da segunda parcela. E daqui a 60, que é quando vai ser feito o pagamento da terceira parcela. O preço à vista é de R$ 1.500. Então, quando eu compro, eu assumo uma dívida de R$ 1.500. Dívidas vão ser representadas por setinha para baixo. E, se eu fosse pagar à vista, eu faria um pagamento de R$ 1.500 e quitaria a dívida. Então, a ideia básica dessa nossa representação é que a soma das coisas que você pagou tem que ser igual à soma dos valores que você deve, certo? Então, se o produto custa 1.500, eu fiz um pagamento de 1.500, zerou, certo? Não tenho mais dívida, o problema está resolvido. Só que não é isso que a gente vai fazer. A gente vai dividir esse pagamento em 3 parcelas. Uma parcela na entrada, no ato da compra, no momento 0, de R$ 600. Uma parcela para dali a 30 dias, de também R$ 600. E outra parcela para dali a 60 dias, de também R$ 600. E, como a gente mencionou, a soma dos pagamentos que você faz tem que ser igual, né, ao total da dívida que você tem. E quando você olha para esse gráfico, você deve estar se perguntando, pô, mas isso não acontece, né? Porque a soma dos pagamentos vai dar 1.800 e a soma do valor devido é 1.500. Não bate, não é igual. O professor mentiu para mim. E não menti. Porque aí a gente volta para o ponto inicial. Não é possível somar quantias referentes a momentos distintos do tempo. Porque esses R$ 600 que você paga hoje, daqui a 30 dias não valem mais 600. Então a soma desses dois valores não é 1.200, certo? É um pouquinho mais, porque os R$ 600 que você pagou que você vai pagar hoje, certo? Daqui a 30 dias vai se valorizar, vai aumentar de valor. A mesma coisa vai acontecer com a sua dívida, né? Se você não pagar essa dívida, se você não quitar a sua dívida, esses R$ 1.500 crescem. Eles crescem de valor à medida em que o tempo avança. Então, para você conseguir fazer a soma das quantidades devidas e igualar com as quantidades que você vai pagar, com os pagamentos que vão ser feitos, a gente precisa escolher um momento do tempo em que vai ser feita a comparação e converter todos esses valores para esse momento específico do tempo, porque aí sim dá para a gente fazer a soma e a comparação dos valores. Esse momento do tempo, você pode escolher qual que vai ser, certo? Pode ser absolutamente qualquer um dos momentos envolvidos no problema.
Eu prefiro sempre colocar um momento mais distante no futuro. Porque a gente comentou aqui que converter valores para o futuro envolve multiplicar por 1 mais i. E converter valores para o passado envolve dividir por 1 mais i. E é mais fácil multiplicar do que dividir. Se a gente for pensar na operação e nas equações que vão ser montadas, multiplicar resulta numa expressão mais fácil de resolver do que dividir. Então eu prefiro sempre ir para o futuro, certo? Mas fica à vontade, você pode fazer de qualquer jeito. Então eu não sei qual é a taxa de juros, eu vou chamar de izinho a taxa de juros praticada. Nesse caso, a taxa de juros mensal, porque o exercício disse que a gente vai, né? Ele pede a taxa mensal de juros, então é isso aí que a gente vai calcular, certo? E a ideia é a gente converter esses valores todos para esse último instante envolvido no problema, que é daqui a 60 dias. Então, esses R$ 1.500, quando a gente avança um mês no tempo, eles têm que ficar multiplicados por 1 mais i. Se eu avançar mais outro mês no tempo, porque eu quero trazer esse valor para 60 dias no futuro, eu tenho que multiplicar por 1 mais i de novo. Então, valores devidos, como a gente comentou, opa, dá uma caneta um pouquinho mais grossa. Os valores devidos têm que ser os valores devidos têm que ser iguais aos valores pagos, certo? Convertidos para o mesmo instante de tempo. Os valores devidos vão ser os 1.500 de dívida que eu assumi quando eu resolvi comprar esse produto, né? 2 meses no futuro, então multiplicados por 1 mais i 2 vezes. Então, vezes 1 mais i ao quadrado. E os valores pagos, aí tem 3 parcelas para você considerar. Esses R$ 600 eu não preciso converter, porque ele já está no instante certo, né? Esse já é o valor da parcela no instante, daqui a 60 dias, que a gente escolheu como sendo a nossa padrão. Então, os R$ 600 ali do começo estão quietinhos, bonitinhos, não precisa fazer nada com eles. Esses R$ 600 da segunda parcela, eu preciso avançar eles um mês para o futuro, certo? Eu preciso valorizar esse dinheiro ao longo de um mês para chegar nos 60 dias finais. E valorizar por um mês significa multiplicar por 1 mais i. Então, tem os 600 da terceira parcela, mais os 600 da segunda, que precisam sofrer um período de valorização. E por último, tem essa primeira parcela que eu pago no ato da compra, certo? Que vai ter que ser valorizada por 2 meses. Então, de novo, assim como a dívida, certo? Eu vou multiplicar por 1 mais i para chegar nos 30 dias, e eu vou multiplicar por 1 mais i de novo para chegar nos 60. Então, vai ficar 600 vezes 1 mais i ao quadrado. Certo? E agora eu tenho essa equação para resolver. Dá para você melhorar um pouquinho a expressão que está escrita aí, porque todos os coeficientes de todos os termos que aparecem nessa equação são múltiplos de 300. Então, eu vou dividir a equação inteira por 300 para deixar esses números um pouquinho menores. E aqui eu vou ter 5 vezes 1 mais i ao quadrado, que vai ser igual a 2 mais 2 vezes 1 mais i, mais 2 vezes 1 mais i ao quadrado. Dá para melhorar um pouquinho mais essa equação, certo? Se você perceber que isso aqui, ó, é como se fosse um 5x. 5 vezes parêntese de 1 mais i ao quadrado. E aqui tem 2 vezes parêntese de 1 mais i ao quadrado. Então, tem 5x de um lado e 2x do outro. Esse 2x pode vir subtraindo para a esquerda e subtrair desse 5x, para ficar 3 vezes 1 mais i ao quadrado. Certo? E aí dá para a gente fazer a continha com o que sobrou. Na verdade, eu vou jogar tudo aqui para o lado esquerdo, porque isso vai virar uma equação de segundo grau, né? Então, esse parêntese vem para a esquerda, vai ficar menos 2 vezes 1 mais i. Né? E esse 2 vem subtraindo também. E agora é conta, parceiros. Agora é fazer conta e resolver essa equação. 1 mais i ao quadrado é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Esse menos 2 que multiplica o mais i vai ficar menos 2i,
e tem ainda o menos 2 aqui do final. Isso tudo tem que ser igual a 0. Distribuir também o 3. Então, 3 mais 3 vezes 2i, que é 6i. 3 vezes i ao quadrado, que vai ficar 3i quadrado. Menos 2, menos 2i, menos 2. E agora a gente agrupa isso numa equação do segundo grau, né? 3i ao quadrado, eu tenho 6i menos 2i, vai dar mais 4i. Aí eu tenho 3 menos 2 e menos 2 de novo, que vai dar menos 1. E essa é a equação do segundo grau que vai me dar a taxa de juros desejada pelo exercício. Vou começar calculando o discriminante, que vai pegar o bzinho, elevar ao quadrado e vai tirar 4ac. Quatro ao quadrado é 16, menos 4 vezes 3 menos 1 vai ficar mais 12, 16 mais 12 dá 28. E aí você já entende por que ele deu essa informação aqui no enunciado, né? Esse raiz de 28, que vai aparecer no próximo passo da resolução dessa equação, vai ser a raiz de delta, que vai aparecer na equação no segundo grau. Então, pela fórmula de Bhaskara, o exímio vai ser menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. E aí vamos ser práticos já, né, gente? Você sabe que a taxa de juros tem que ser positiva, então não dá para usar o sinal de menos aqui dessa equação. Porque se eu usar o sinal de menos, o resultado da conta seria negativo, certo? Então vai ficar assim, menos 4 mais raiz de 28, que o exercício pediu para eu aproximar para 5,29, sobre 2 vezes 3, que é 6. Então, minha taxa de juros é 1,29 dividido por 6. Sabe quanto que isso dá? 0,215. Certo? Que é a mesma coisa que a porcentagem 21,5%. Que, portanto, é o valor correto para essa taxa de juros. Beleza? Então, uma questão um pouco mais pesada de matemática financeira. Mas que, como toda questão de matemática financeira, está baseada nesses produtos, nesses princípios, não nesses produtos que a gente discutiu no começo do exercício. Tá bom? Essa ideia serve para resolver os exercícios todos desse assunto. Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.